nós não estamos preparados. Há algumas coisas que, por mais certo que seja na vida, é possível que nesta hora você não esteja preparado. Por exemplo, você está preparado para receber as irmãs aí uma notícia que você vai ser mamãe de novo? Está gerando de novo? Ou vai gerar pela primeira vez o seu filho, a sua filha? Vamos ser sinceros, é tão bom se falar de coisas boas, como o nascimento de um nenê, mas bastaria o primeiro choro. Você que é mãe, você soube lidar com o primeiro choro do seu primeiro filho. Se você não sabia se era uma cólica, você não sabia se o bebê queria mamar, você não sabia se ele estava passando mal. Eu lembro uma vez que a Thalita era bem novinha, e ela, um fio de cabelo bem fininho, entrou na junta do seu dedinho. E Thalita ficava chorando, e nós olhávamos para Thalita e não sabíamos o que era, até que em dado momento, alguém lá em casa olhou no dedinho dela e viu um fio de cabelo, mas muito fino, que estava prendendo a circulação, e aquilo estava incomodando a Thalita. Mas queridos, coisas que nós não estamos preparados. Por mais que falamos, outro fator, por mais que falamos sobre despedidas, como é difícil falar de despedidas. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Hoje eu falei bastante, a voz está indo embora. Você sabe qual é a despedida mais difícil? Pense aí agora. Qual seria a despedida mais difícil? Eu sei que chegar no lugar é muito difícil. Adaptar, conhecer o povo, aprender com aquele povo, é muito difícil. Requer tempo. Não são 4 meses, não são 5 meses, não são 1 ano. Leva tempo para você adaptar naquele local. Mas não é essa a despedida quando você vai embora que é mais difícil, porque uma hora você vai embora. Você vai sair daquela localidade, a sua vida vai andar, a sua vida vai continuar. Não é esse tipo de despedida que eu estou falando. Mas se você pensou na despedida da morte física, é essa. Você acertou. Ninguém, por mais consciente que esteja a respeito da morte física, pode afirmar: estou preparado para lidar com a morte. Estou preparado para enfrentar a morte. Você sabe por que não estamos preparados? Porque Deus não nos fez para a morte, mas para a vida. Deus te criou para a vida. Queridos, nesta terça-feira passada, 30/9, nós acordamos com uma difícil notícia, que todo o presbitério do Planalto chorou. Todo o presbitério do Planalto quis transportar lá para Paraíba. Nosso querido presbítero Francisco Lira ficou viúvo. Irmã Luísa Lira voltou para casa. Voltou para o lar. Confesso que nessa última viagem que eu fiz lá em João Pessoa, primeiro com a minha esposa, cidade natal da nossa irmã Luísa, algumas pessoas nos inspiraram. Quero agradecer ao presbítero Valdeir pelas dicas, pelas colaborações, mas existia uma pessoa que estava muito empolgada com a nossa viagem, nossa irmã Luísa. E ela estava tão empolgada que ela falou assim: você tem que conhecer essa praia, você tem que comer essa comida, você tem que ir nesse local, você tem que visitar lá onde vende os artesanatos. Cidade natal da nossa irmã. O fato é que logo que a gente chegou, ela foi visitar, ela foi à sua cidade, ela foi estar com os seus, ela sentiu-se estimulada a voltar ao Nordeste, mas o fato é que a nossa irmã viajou para o Nordeste, e as dores e as cólicas renais vieram, os problemas de saúde vieram, e ela não voltou mais para Brasília. Ela voltou para o lar, deixando
a sua igreja, deixando nós com um sentimento difícil de se lidar. Sim, nossos corações são cortados com momentos como esses. Meu tema nessa noite está baseado no versículo de número 6. Deus circuncidará o teu coração. Eu quero que você olhe para dentro do seu coração nessa noite e observe como está o seu coração. Se o seu coração está sangrando, se o seu coração está de luto, se o seu coração está sofrendo, se a faca está cortando, se algo está rasgando o seu coração. Nós vamos nessa noite observar todo o contexto dessas palavras que Moisés estava colocando. Estamos caminhando para as últimas disposições, as últimas falas de Moisés, e você está me acompanhando e já viu o tanto de conteúdo. Moisés já passou, Moisés já instruiu, Moisés já colocou para aquele povo, e no último sermão que nós pregamos, o tema foi Palavras da Aliança, essência da aliança. É só você virar um pouquinho a sua página, observar o capítulo 29, do versículo 1 ao versículo 29, onde nós baseamos no domingo passado. As palavras da aliança apresentam o histórico. Você lembra? Qual é o seu histórico? Da onde você veio? Quem te chamou? Quais são as suas raízes? Quem colocou um pouco do seu tempo para falar do Evangelho, para te discipular, para trazê-lo aos pés do Senhor? Qual é o seu histórico? Não perca a sua origem, não perca a sua história. Em segundo lugar, vimos que houve uma exortação ao compromisso. Palavras da aliança nos remete a um compromisso assumido com Yahvé. E em terceiro lugar, a consequência seria o castigo se aquele povo fosse desobediente. Mas isso foi coisa de domingo passado. Você estudou isso domingo passado. Hoje o meu resumo é o seguinte: por causa do pecado original, o pecador não deseja somente o que é bom, mas também o que é mal. Vou falar devagar para que você possa entender, traduzindo o nosso resumo, que no final você vai compreender que por causa do pecado original, o pecador não deseja o que é bom, mas também o que é mal. Isso serve para mim, serve para você, serve para o povo que estava ali ouvindo Moisés pregar. Mas o que esse texto está falando do versículo 1 ao versículo de número 14? Além das maldições do exílio que estava, a promessa agora era de restauração. Parece que Deus fala assim: Moisés, diga isso, porque esse povo que você está ensinando vai ser levado para a Babilônia. Esse povo não vai obedecer o pacto da lei, esse povo não vai ser obediente, mas coloque aí, diga aí, escreva algo a respeito da restauração. O programa de Deus redentor para o povo é anunciado. Irmãos, lembra que nós falamos de Israel olhando a igreja, igreja Israel, Israel igreja. O programa de Deus para a sua vida, o programa de Deus para a nossa vida é exposto de forma clara do Redentor de Israel, de Cristo. Mesmo no exílio, o povo, se voltasse para Yahvé, Yahvé estaria compadecido deles e eles seriam restaurados. E de novo, você percebeu na leitura? De novo, desfrutariam das bênçãos ainda maiores. Que Deus é esse que te ama? Que Deus é esse que restaura a sua sorte? Que Deus é esse que diz: filho, tudo que eu quero é ande comigo, tudo que eu quero é observe a minha palavra, tudo que eu quero é ser tu uma bênção, porque eu vou fazer coisas maiores e maiores na sua vida. De fato, Deus, Ele corta os nossos corações, Ele circuncidará o teu coração, os nossos corações. Veja, do versículo de 1 a 5, dê uma olhadinha
aí com seus olhos, já lemos esses textos, esses versículos, não vai ser preciso reler. Do versículo de número 1 ao número 2 do nosso texto, o que nós temos: Deus circuncidará o teu coração se a atitude for de arrependimento. Primeira coisa que nós temos que trabalhar aqui é arrependimento. Eu quero que você tenha um conceito claro dessa palavra arrependimento. Arrependimento não é dor. Arrependimento não é dor na consciência. Arrependimento não é você estar realmente preocupado com aquilo que você fez ou com aquilo que você deixou de fazer. Qual o conceito da palavra arrependimento? Versículo 1 e 2 expõe tudo isso aí. A condição miserável de Israel no exílio foi descrita no capítulo 28, 64. Todavia aquelas promessas de bênção, Berac e maldição que ele estabelecia no documento formal da aliança, havia agora a esperança de uma nova aliança e de maravilhosa restauração. No exílio, Israel consideraria profundamente as sanções da aliança, as bênçãos, Baruque, as maldições, e voltaria a Yahvé para obedecer. Quantas e quantas vezes você precisa olhar esse verbo tornar como um elemento significativo na sua vida? Eu essa semana quero me tornar mais de Deus. Eu essa semana quero me tornar mais cristão. O verbo define direção em que a obediência de Israel estava apontando. Versículos 3, versículo 5, agora vai abordar Israel sendo restaurado numa terra, quando se voltasse para Yahvé de todo o seu coração. Essa noite eu quero perguntar: o teu coração está nas mãos do Senhor? De todo o teu coração? A tua preocupação está nas mãos do Senhor? Ou você está preocupado com alguém que pode dar um jeito, um remédio que pode solucionar a sua dor, um intermediário, uma terceirização? Meu amado, nessa noite, deposite o seu coração nas mãos do Senhor e diga: Senhor, corte meu coração. Corte meu coração. Rasga o meu coração. Meu coração está nas tuas mãos. Sendo que o cativeiro aqui, queridos, restaurar o cativeiro, era uma descrição equivalente a mudar a sorte. A referência é uma mudança radical nas condições de Israel. Seja qual for a tradução exata, em sua compaixão, ali nós vemos Yahvé recolhendo o seu povo das terras para onde eles foram expulsos e dizendo: volte de novo, eu vou reunir Israel, eu vou reunir esse povo, esse é o meu povo, você é do Senhor, o Senhor não abre mão de você, ainda que os seus pés estejam caminhando distante da presença do Senhor. Se você tiver atitude de arrependimento, o Senhor vai estar contigo. É por isso que a palavra dos apóstolos era arrependimento, arrependimento, arrependimento. Volte hoje para o Senhor. Segundo lugar, queridos, Deus circuncidará o teu coração e a consequência será o perdão. Do versículo 6, agora o versículo de número 10. Estar-te lendo, sede for, diz o texto aqui, do 36 a 10, diz assim: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. O próprio Deus realizará a renovação íntima de Israel. Circuncidará o teu coração, é como resultado em que Israel amaria Yahvé de todo o teu coração, pois a sua própria graça agora vai reconstituir a história de Israel. O arrependimento em si não seria suficiente, haveria de haver o perdão. Já parou para pensar que tem que haver o perdão? Você tem que voltar-se para o Senhor, e o Senhor Deus te perdoa de todos os teus pecados. As maldições inseridas no versículo 7 da justiça de Deus. Versículo 8: assim serão renovados Israel, e Israel obedecerá o seu soberano Senhor. E o versículo de número 10: a obediência é a consequência da bênção.
Assim podemos entender o amplo quadro da bênção e cura do povo num dia, ainda que seja escatológico, na volta de Cristo. Esse povo será redimido, conforme os ditames do profeta Jeremias no capítulo 32. Em terceiro, querido, e último lugar, versículos de 11 a 14. O Senhor circuncidará o seu coração, e esta aliança será acessível. O pacto de Deus é acessível. Versículo 11, o mandamento de Yahvé a toda a revelação da vontade divina, conforme exposta em Deuteronômio, não era incompreensível, demasiadamente difícil, nem intangível, nem longe. Yahvé estava perto, e tudo que Yahvé requeria do povo era obediência. Obediência. 12 e 13. O dever de Israel não estava escondido em algum lugar inacessível nos céus, nem além em alguma barreira no mar. A expressão subir aos céus, evidentemente, tinha um uso geral no Oriente. Versículo 14, algumas referências bíblicas representam a sabedoria de algo acessível à lei, para que as pessoas pudessem praticá-las e que o coração daquelas pessoas pudesse serem transformados pela a palavra do Senhor. Então, amados, a ação de Deus no coração dos eleitos é por causa do pecado original. E assim, o pecador não deseja somente o que é bom, mas também deseja o que é mal. Portanto, a aliança, ela deve ser acessível a todos. Basta obedecer e guardar os seus mandamentos. Isso é graça, favor imerecido em Cristo Jesus. Mas quando a gente passa pela Confissão de Fé de Westminster, o capítulo de número 9, do livre-arbítrio, a confissão coloca sobre o livre-arbítrio essa liberdade que você tem, porque Deus está trabalhando a liberdade com o povo. Quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado de graça, Ele o liberta de sua natural escravidão ao pecado, e não somente por sua graça, o habilita a querer e a fazer com toda a liberdade o que é espiritualmente bom. Então veja só o que nós temos aqui. Primeiro, o aspecto de conversão é de Deus. O aspecto de mudança, da ação que vai cortar, circuncidar o coração é de Deus. O aspecto de mudança, transferido do estado de miséria, de pecado para a graça, é de Deus. Deus liberta de sua natural escravidão, do pecado original, da consequência em que nós já estamos mortos e julgados, e agora Ele habilita a querer, a desejar toda a liberdade espiritual. Pastor, transportou para o reino do Filho do seu amor. João 8, 34, 36. E replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, quantos que estão nessa noite aqui já têm a liberdade pelo sangue do Cordeiro? Senhor, se você está preso, se o seu coração está machucado, se há alguma coisa nessa noite que está te prendendo, lance sobre Jesus. Deixe nas mãos do Senhor. Ele te convida para um renovo, para uma transformação. Ele te convida para um conserto, para uma experiência. O pecado original milita, mas ele liberta e justifica. É isso que diz aqui a sequência do pensamento de Confissão de Westminster. Mas isso de tal modo que, por causa da corrupção ainda existente nele, o pecador não faz o bem perfeitamente, nem deseja somente o que é bom, mas também o que é mal. Gálatas 5, versículo 17 diz: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Há uma tensão entre o obedecer e não obedecer, entre o desejar e não desejar. E o povo estava ali diante de Moisés. Havia a possibilidade de obedecer e ser feliz, de não obedecer e acessível.
Você que é inteligente, está pensando comigo, já está traduzindo isso para a sua vida, para o nosso momento. O momento que nós estamos passando, meu irmão, o seu coração precisa arrepender-se profundamente dos erros, dos pecados que vem te atrapalhando, que vem te neutralizando, e você precisa dizer: Senhor, perdoa-me, sara-me, cura-me, eu quero estar contigo nesse pacto, nesse propósito, nessa aliança, porque eu desejo fazer o bem, mas eu não consigo fazer o bem. Romanos 7, 15, 21, 23, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Então, o querer fazer o bem encontro a lei, que é mal e que reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo os meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Amados, eu quero aplicar esse texto à nossa mente nessa noite. O que essa passagem nos ensina? Primeiro, que Deus circuncidará o teu coração. Circuncidará o coração dos eleitos. Então, em nome de Jesus, consulte o seu coração aí agora. Racionalmente, consulte o seu coração. Está endurecido? Está desapontado? Está magoado? Está ferido? Está distante? A primeira coisa que nós aprendemos aqui: arrependa-se hoje ao Senhor. Busque dizer: Senhor, eu não consigo lidar com aquela mágoa, eu não consigo lidar com aquele problema, eu não consigo lidar com aquela circunstância. Senhor, eu me arrependo porque eu sou fraco, sou frágil. Senhor, esteja comigo nesse instante. Segundo lugar, querido, aprendemos nessa noite que a consequência daqueles que vão ao arrependimento sincero diante do Senhor é o perdão. Seu coração não foi feito para guardar ódio, mágoa. O seu coração foi feito para liberar perdão e receber perdão. Não estou falando que isso é fácil. Não é fácil. Até porque daqui a pouco nós vamos cear. E essa é uma pergunta objetiva, dita no momento de Eucaristia, no momento de Santa Ceia, onde Paulo diz assim: analise-se a si mesmo e coma. Participe da festa do amor, da koinonia, da graça. Então você vai comer do pão, vai beber do vinho, que é o suco, e você vai lembrar dos efeitos perdoadores, misericordiosos, restauradores de Cristo. Então o seu coração não foi feito para guardar mágoa. Por favor, pense, analise. A graça está perto de você. Favor imerecido está perto de todos nós. Mas é evidente que quando nós falamos dessa palavra circuncidar, circuncisação, nós lembramos do batismo. A circuncisão é um referencial do batismo infantil no Velho Testamento. Os meninos eram marcados, eram recebidos ao 8º dia de existência de vida. O batismo infantil mostra que a circuncisão no Velho Testamento é uma prática. Mas a pergunta aqui que nós devemos colocar é: quem circuncida o teu coração? Quem circuncida o teu coração? Você já passou por esta cirurgia? Deus opera os corações e esta função é indelegável, é indispensável aos eleitos. Como está esta operação? Esse transplante? Em primeiro lugar, irmãos, quem passou por esse transplante tem que ter um senso profundo de arrependimento. Você precisa passar por esse processo, por esse procedimento. O arrependimento é essencial nesse transplante. O arrependimento é a conversão
São qualidades dos transplantados por Yahvé. Arrependo-me da minha situação, volto para o meu Senhor que me converte, e aí o perdão será cancelado e toda a dívida será cancelada por Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é o único fiador. Como você tem liberado, ou como você tem lidado com a exclusividade de Jesus em sua vida? Essa é uma pergunta. Realmente Ele é o teu soberano? Realmente o Senhor é o Senhor teu Deus? Com a importância de Cristo ser o nosso justificador ou o nosso remissor. Amados, tomai e bebei, participai da ceia do Senhor. Com a importância. Ele já cortou o seu coração? Em terceiro lugar, queridos, essa aliança é acessível. A promessa de Deus para aqueles que recebem um novo coração é plena e acessível. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você vai ficar até triste agora. Mas eu tenho que dizer. Essa promessa é plena e acessível somente aos eleitos. Então, como eu estou ministrando para eleitos do Senhor aqui nessa noite, eu sei que a palavra está falando, eu preciso me arrepender. Eu preciso pedir perdão. Eu preciso abraçar o pacto da nova aliança. Agora não é mais a graça, é a nova aliança do meu sangue derramado em favor de vós, em favor dessa igreja, em favor de muitos. Eu preciso mudar a minha forma de ser, a minha forma de agir. Um novo coração pleno, acessível aos eleitos, muda a sua história, muda o seu conhecimento, muda o seu entendimento, muda o seu relacionamento, muda a sua igreja. O que será dessa igreja se a gente entender, como membro da igreja visível, o que o Senhor requer de nós? Ele quer cortar hoje o meu coração. Hoje a minha citação de livro é um livro da editora Vida Nova, escrito por James Montgomery, que é pastor da igreja presbiteriana na Filadélfia. Por mais de 30 anos ele escreveu a Aliança Confessional dos Evangélicos, na Conferência de Filadélfia, na Teologia Reformada. Ele escreveu e a editora Vida Nova imprimiu para nós as doutrinas da graça. Compra esse livro. As doutrinas da graça. Sabe por quê, irmãos? O verdadeiro evangelho, quando a igreja abandona a sã doutrina, as bases da fé cristã, lentamente, fatalmente vai se definhando. Vivemos numa era de teologia fraca, de cristianismo sem compromisso com a palavra de Deus, de verdade, de fé sem esperança vindoura, e agora nós vamos substituindo por instituições que levam ao emocionalismo, à gratificação imediata. Mas se a igreja denunciar esta fé egoísta e voltasse para Cristo, voltasse para a sua cruz como sendo culto de prestação ao Senhor, ela verá a igreja sendo reformada e avivada. Então compre esse livro, As Doutrinas da Graça, se delicia desse livro e você vai ver o que o Senhor pode fazer em nosso meio. Aspectos fundamentais e finais dessa reflexão nessa noite. Primeiro, fale comigo, arrependimento. Segundo, perdão. Terceiro, aliança acessível. Está perto de você. E está tão perto que nós vamos agora participar da ceia do Senhor. Amém? Feche os seus olhos. Deixa Deus cortar o seu coração. Nós não estamos preparados para lidar com algumas dores. Talvez você nem esteja preparado para lidar com essa dor que você está sentindo aí agora. Mas existe alguém que sabe lidar com a sua dor, com o seu problema. E essa pessoa é Jesus Cristo.